Pai, do seu chamado, Senhor, da tua palavra, Deus. Abençoe, Senhor, esse momento, ó Pai, o pastor Edgar Januário, Senhor, esteja com ele nesse momento, que seja um tempo, ó Deus, muito, que ele seja muito usado por ti, Senhor, que seja um tempo, Senhor, muito precioso para todos nós, um tempo, ó Pai, em que possamos ouvir, Senhor, e aprender, ó Pai, com o pastor Edgar, que é um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoe a vida dele, Senhor, abençoe o seu ministério, ó Pai, a tua igreja, Senhor, a tua família, Senhor, o seu trabalho, ó Pai, em nome de Jesus. Assim também como eu te peço que todos aqueles que estão aqui nesse momento participando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Edgar, gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal poder te conhecer, e aí depois você fica bem à vontade em prosseguir com a sua palestra. Tá bom, Mônica. Bom, como você já sabe, né, meu nome é Edgar, sou pastor já há uns 16 anos nesse ministério pastoral, tenho 47 anos, sou aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Central em Tondo, uma igreja que tem aí seus 17 a 18 anos, e nós estamos localizados bem próximo do centro da cidade. Temos o pastor, presidente, que é o pastor Marco, eu sou um pastor auxiliar, tenho as minhas atividades extras, mas estou sempre auxiliando no ministério, graças a Deus, mais atividades ativas, né? Aquela coisa de que você não para totalmente, mesmo tendo um trabalho secular, a gente gosta de estar envolvido. Casado há 25 anos, tenho 2 filhos, graças a Deus, já passaram, graças a Deus não, eles passaram muito bem dessa fase adolescência, né? Uma tem 24, o outro tem 25. Eu sempre confundo, eu não sei vocês, mas eu sempre confundo a idade dos meus filhos. É 24 ou 25 para a menina e 25 ou 26 para o rapaz. O Jefferson e a Ana Carolina. Minha esposa Luciana também. Então é isso. Além do Ministério Pastoral, eu sou administrador de empresa e gestor de recursos humanos, que são áreas que, para mim, se interligam. E eu amo tanto o Ministério Pastoral, como a minha profissão de administrador, como a minha especialização de RH, porque todos eles, no meu caso, trabalham com pessoas. E desde quando eu comecei a me interessar pela área, o meu foco sempre foi trabalhar com pessoas, então eu acabei linkando uma coisa com a outra. Eu quero parabenizar a Mônica pela essa iniciativa, tá? Primeira conferência para adolescentes, envolvendo pais, líderes e professores, uma área tão bonita, complexa e pouco falada. E a partir dessa primeira conferência, Mônica, eu, no nome de Jesus, eu quero profetizar, que eu gosto de falar muito que quando as coisas dão certo, eu gosto de falar que isso vai explodir. Essa sua iniciativa, ela vai explodir. Eu profetizo na vida sua e na vida da sua equipe, tudo que você está fazendo, eu estava vendo no seu Facebook, parabéns. Você está entrando numa área muito necessária, não só para adolescente, mas para liderança. E quando a Jacilene, a diaconisa Jacilene, que ela é diaconisa da nossa igreja, e uma amiga já de anos, trabalhamos juntos na juventude, e de lá para cá, esse tempo todo, nós temos esse link. Quando ela me apresentou esse projeto, a proposta, Mônica, eu me empolguei na hora, eu me empolgo fácil. E eu não queria nem saber o dia, não queria saber a hora, falei, eu estou dentro, topo, e já veio, começou muitas ideias virem, e eu falei, pô, vai ser bênção, e eu espero que possa alcançar o objetivo, Mônica, e também aos irmãos que estão nos assistindo, espero que seja muito proveitoso. Amém. E seja muito de crescimento. Ontem eu assisti uma das palestras, Mônica, e já senti o clima
o que vai ser no decorrer do período. Também foi muito gratificante ouvir a palestra de ontem, eu ouvi depois, que eu cheguei mais tarde em casa, então eu já estava terminando, eu terminei o meu escrito e ouvi a palestra, a conversa que você teve com uma palestrante, que eu esqueci o nome dela, Vânia, parece? Ana de Paula. Parabéns pela palestra. E hoje o meu objetivo aqui é tentar ser o mais prático possível, porque, como nós estamos falando para um grupo de pais, de líderes e adolescentes, vamos ser edificados com a palavra, sim, com certeza. Mas na questão de ensinar o adolescente, como ensinar, eu tenho um tópico aí, no slide que nós vamos apresentar, que eu acho muito interessante, que são dicas infalíveis para você dar excelentes aulas. Esse tópico é muito interessante, eu gostei muito do que foi escrito ali, que a gente foi desenvolvendo com a ajuda do Espírito Santo, mas, no modo geral, eu vou tentar focar, eu vou dar um foco maior nessa parte da prática do ensino aos adolescentes. Tá? Eu queria que a Mônica passasse logo o primeiro e o segundo slide, para a gente começar, de fato, a conversar e a falar sobre esse assunto. Tá? Isso. Aí, isso aí é só supérfluo, referência ao adolescente, ensinando aos adolescentes. Pode passar, Mônica, se a gente já fez a apresentação. E eu já começo com uma reflexão, tá? Haja dedicação. Haja dedicação. Para se obter sucesso em qualquer segmento, profissão ou ministério, a palavra-chave é dedicação. Essa palavra tem o seu significado, segundo o dicionário, qualidade ou condição de quem dedica a alguém ou algo, devotamento, entrega e sacrifício. Essa palavra é muito interessante, irmão. Ela abrange, como é um momento de reflexão, você pode observar que todos aqueles que fizeram sucesso em qualquer segmento, não teve como não ter essa palavra e essa ação, que é a dedicação, envolver-se totalmente, dedicar totalmente, com muita qualidade, naquilo que se foi proposto para fazer. A dedicação, ela levou até o nosso Jesus a manter o plano inicial até o fim para termos a tão grande salvação. Outros grandes aí que a gente conhece, como o próprio apóstolo Paulo, ele que trouxe uma palavra aos Romanos, no capítulo 12, sobre os dons. E ele também traz uma palavra que é perfeita para aquilo que a gente está falando hoje, sobre dedicação, sobre o ensino, sobre o estudo, sobre adolescentes. Existem coisas, existem assuntos, existem profissões que, se não houver 99% de transpiração e 1% de inspiração, não anda. Não anda. Eu posso dizer que 99% dos assuntos, das profissões dos ministérios, é necessário essa dedicação. Quem aqui nunca se dedicou ao máximo para uma prova de vestibular, para uma inscrição, para um trabalho, para uma atividade secular, aquela dedicação, ou até para alguém, para conquistar alguma coisa. Normalmente, a gente vai e se dedica ao extremo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu lancei até lá no meu Facebook. Dedique-se até a exaustão, porque no momento certo você obterá o sucesso. Fui questionado porque dedicar até a exaustão, muitos pensam que é até a morte.
Mas não é bem assim o que eu estou falando. É porque se em determinado momento você não tiver a consciência que você tem que se dedicar muito até você se sentir exausto, você pode não alcançar o que você quer. O apóstolo Paulo fala do atleta que, quando ele está correndo, ele está se preparando, está se dedicando ao máximo para chegar ao objetivo. A Bíblia fala isso para nós, que nós devemos nos dedicar ao máximo para alcançar a vida eterna. Então, assim é na vida secular e não diferente na vida eclesiástica, no ministério, naquilo que você tem para fazer. Quem é professor sabe muito bem a arte de ensinar. Quem é líder sabe muito bem a arte de desenvolver. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala assim, sobre o ensino, sobre os dons. Ele fala, eu coloquei, né, dedicarem orientações aos líderes e ensinadores, eu poderia colocar educadores aí, mas são ensinadores, relativo aos dons. Dedicarem-se individualmente em suas áreas para o crescimento coletivo. E aí, em Romanos, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 12, versículo 5, assim, se somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Como falamos das palestras anteriores, cada um com o seu dom, com o seu ministério, com a sua dedicação, conquista a sua parte individual. Mas o objetivo principal é a parte coletiva. Ou seja, individualmente nós fazemos, como gostam de dizer por aí, a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Mas o objetivo principal não é só a nossa parte. É um todo, que a nossa parte vai encaixar com a outra parte, que a outra parte vai encaixar com a outra parte, e vai atingir o objetivo coletivo, como aconteceu lá na igreja de Atos, capítulo 2, que haviam todos alguma coisa em comum, e eles repartiam com aquilo que poderiam. Repartir. Aqui, como o apóstolo está falando, idealizou o grupo, aconteceram algumas indicações e cada um com seus dons, com o seu ministério, está aqui contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo. Então, é muito importante isso. Entre os diferentes dons dados a cada um, a saber, profecia, como diz a carta aos Romanos, capítulo, se você ler depois, com muita atenção, você vai perceber que do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, ele fala de vários dons que Deus deu a cada um, que é a profecia, ministério, ensino, exortação, partilha, presidir, misericórdia, são pontos importantes. Porém, vocês podem perceber que eu destaquei aí o ensino, que é o foco da minha palestra no dia de hoje. Ensinar, como falei, é uma arte, além de ser uma profissão, que exige estudo, exige dedicação, existem estratégias que é necessário para o ensino, é muito necessário. E o apóstolo Paulo, ele destaca, se você tem um dom de profetizar, que você profetize. Se você, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Mas olha o que ele fala nessa parte do versículo 7. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Não tem como ensinar sem dedicação. Não tem como você não focar o máximo
para você ter o resultado que você almeja. Então, assim como a nossa palestra está voltada para o ensino, eu destaquei que haja dedicação. Dons tem que ter dedicação. Para você exercer qualquer atividade, você precisa dedicar. Mas para você ensinar a palavra de Deus, tem que haver muita mais dedicação. Até porque você está ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E você que tem experiência sabe que o resultado de uma palavra bem ministrada, de um ensino bem elaborado, ensino bíblico bem elaborado, é o único ensino que a palavra ela atinge até a divisão da alma e da medula, ou seja, ela alcança o invisível. Ela alcança o invisível. Por isso, essa tão importante palavra que o apóstolo Paulo trouxe, e ele deixa lá, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Eu acredito que vocês vão ouvir isso de outros palestrantes, mas eu queria destacar bem essa parte reflexiva da dedicação, o significado e essa orientação aos líderes relativo aos dons. Mas se o seu dom é ensinar, dedique-se. E se você está na palestra hoje assistindo uma hora dessa, você já é um bem-aventurado. Deus vai honrar a sua vida pela sua dedicação, pela sua vontade de ensinar. Pode passar, Mônica. Como falei, com certeza eu sou aquela pessoa que se empolga rápido. E eu me empolguei com esse tema. E falar sobre adolescente, como já ouvimos a Vânia falar, já tem algumas frases formadas, que o adolescente é um aborrecente. Então, o adolescente é só problema. O adolescente, a fase adolescência é difícil, a fase é complexa. Também concordo em parte, mas sabemos que existem muitas coisas que tem de bom em um adolescente. Eu, particularmente, casei com 20 anos e quando meu filho estava nascendo, eu já projetava quando chegar aos 40 anos de idade. O meu filho já estaria um jovem, com 20 anos de idade. E eu com 40 e meu filho com 20. E eu gosto tanto de lidar com criança, adolescente, na verdade eu gosto de lidar com pessoas, jovens, adolescentes, idosos, adoro conversar com idosos, crianças, mas os adolescentes também têm uma fase muito boa, e eu confesso para vocês que a fase de adolescência dos meus filhos, eu não senti dificuldade, porque acredito eu que as professoras da escola dominical, da parte infantil, foram bem-sucedidas. Os professores, o departamento infantil da igreja a qual eu pertenço, eles foram felizes. E a parte adolescência dos meus filhos, falando de pai, eu não tive muitos problemas, dificuldades. Claro que tivemos, todos têm dificuldades na criação de filhos. Mas para liderar os meus filhos, eu acredito também que eu errei bastante, mas acertei também bastante junto com a minha esposa. E o sucesso hoje é ver os meus filhos com 24, 25 anos ter uma juventude sadia. O que é uma juventude sadia? É você observar que foi bem aproveitada, como a Mônica comentou sobre o filho dela, que já se batizou. Os meus filhos também, uma das coisas que eu não vou me esquecer é que quando eles chegaram a essa fase de adolescência e de batismo na igreja, a minha conversa foi só uma com eles. Meus filhos, o seu pai, eu não vim de um berço evangélico. Eu me converti com os meus 18, 19 anos. Aceitei a Jesus. Passei nesse mundo, vi o que tem nesse mundo e com a minha idade nova eu decidi servir a Cristo.
e isso eu faço até hoje. E eu falei, não vou obrigar a ninguém aqui na minha casa a se batizar, que eu acho isso um absurdo, e vou deixar vocês bem à vontade de se batizar com 12, 13, 14 anos. A palavra de Deus é essa. É isso que vocês aprenderam, que vocês estão vendo. A prática do evangelho é essa que nós ensinamos, que nós praticamos e vocês veem, que é culto, adoração, obra do Senhor, trabalho, e aí vocês vão ter a liberdade, eu não vou julgá-los, nem vou forçá-los, se vocês um dia disserem que não querem se batizar. Mas o que a gente teve que apresentar para vocês agora é a decisão de vocês. E fomos bem-sucedidos. Hoje, o meu filho, por exemplo, dá aula na escola dominical, com 25 anos, 26 anos. A minha esposa dá aula na escola dominical, pregam, fazem. Minha filha trabalha com os adolescentes da igreja, como uma das líderes. Então, é o resultado que você tem quando você tem uma criação de infância sadia, pré-adolescência e adolescência sadia. O resultado é fase adulta sadia, imagina a fase idosa. Então, tudo isso se encaixa, porque somos um só corpo. Eu coloquei aqui sobre adolescente, eu escrevi. A fase... Não, pode descer um pouquinho, Mônica, só para completar esse texto. A fase adolescência é um tanto complexa. Ela está entre a idade de 11 a 18, ou seja, de 12 a 17 anos são adolescentes, como a Mônica estávamos conversando antes de iniciar a palestra. Neste período, bom vocês prestarem atenção nisso, as emoções e os sentimentos são aflorados, e a maioria deles expressam suas fragilidades, inseguranças, e curiosidade e preocupações com o futuro, bem como as suas necessidades fisiológicas. Nesta fase, os adolescentes sentem muita vontade de aprender sobre como se comportar neste mundo, pois há um conflito enorme na transição entre a fase juvenil que é entre 11 e 12 anos. Então, isso é quem conhece as características de sucesso para ensinar para um adolescente, é você conhecê-lo. É você conhecê-lo. Além das frases já prontas, que a fase adolescente é de aborrecimento. A frase de adolescente é de dificuldade. Isso a gente já ouviu falar. Mas quem se propõe a ensinar adolescente, ele precisa conhecer um pouquinho dessa área. O que eu admiro muito são os departamentos infantis, Mônica, das igrejas. Existe um investimento muito forte para o departamento infantil. Existe, em algumas igrejas, às vezes nem existe, né? Mas quando existe um investimento muito forte. Até porque as igrejas hoje implantadas, o sucesso dela se deu através de evangelização de crianças. Missionários, normalmente, quando querem obter sucesso, eles começam a partir da criança. A missionária Maurícia, que já deve ter ministrado aqui, ela da nossa igreja, ela está se preparando para ir para Guiné-Bissau. E ela ministra para a criança, assim como a diaconisa Jacilene. E uma coisa que elas sempre falam que você quer ganhar um adulto, ganha criança, quando ela está criança. Porque quando ela aprende na sua infância, e ela desenvolve na sua parte adulta. Mas entre a parte infantil e a parte adulta tem os adolescentes. Porque aí muitos, nessa fase, ignoram. Por ser difícil, muitas das vezes, ignoram o ensino para essa faixa etária, essa fase. Os pais têm problema em casa com os adolescentes, os professores na escola secular têm problema, e também
como o ensino religioso, normalmente, ele é voluntário, então, automaticamente, a gente tem aquela coisa de escolher com quem você se trabalha. Para se trabalhar com adolescente, você vê que não são todos que querem. Mas o principal para ter sucesso ao ensinar adolescente é conhecer, que ele vai ter emoções, os sentimentos dele são aflorados, e que a maioria, elas expressam as suas fragilidades e insegurança, mas também tem aquela parte que não expressa, que também é um perigo. Tem aquela parte que sofre calado, tem aquela parte que não tem coragem de se expor, mas uma boa parte, ela expressa muito bem as suas fragilidades. E a oscilação nesta fase, ela é muito grande. Ora, a emoção dele faz com que ele exagere em algumas atitudes. Quando ele exagera, você pode ver que você que é pai, e quando o seu filho de 12, 13 anos, ele exagera, a sua preocupação é tanta de ensinar, preparar o seu filho para o futuro, que nós exageramos também na correção. Eu sou prova disso, eu posso dizer que errei também muito nisso. Ou quando ele está extremamente triste e chateado. Não sei se vocês já ouviram falar, eu também não pesquisei, mas as mídias sempre têm alguns relatos de adolescentes que se suicidam. Ou adolescente, por causa de brincadeiras de mau gosto, que hoje tem até um nome para isso, bullying, elas acabam fazendo assassinato em massa, como a gente viu aí há pouco tempo, um jovem adolescente entrando numa creche e soltando tiro nas pessoas. Já estava tudo planejado. As mídias, as redes sociais, a internet, hoje, ela facilita alguns grupos nessa fragilidade, nessas emoções afloradas, para incentivar a fazer coisas erradas. Então, esses são os adolescentes que nós precisamos entender que vai sempre existir com emoções e sentimentos aflorados que expressam ou não as suas fragilidades e inseguranças, as suas curiosidades, que é um ponto bom que eu vejo nessa parte, e a preocupação desses adolescentes com o futuro. E também, não menos importante, as suas necessidades fisiológicas. Como é difícil ter pessoas dentro de igrejas dispostas a falar sobre sexualidade para adolescentes. Mas eles têm as suas dúvidas. E eu aprendi um tempo atrás que se o pai não ensina, o colégio vai ensinar, mas não são os professores que vão ensinar. A turma vai ensinar, o grupo, a tribo vai ensinar. E qual vai ser a qualidade desse ensino? Porque se o seu adolescente, se o seu filho, se o seu liderado ou se o seu aluno não tem essa conexão com os exemplos que eles deveriam ter, eles vão pegar referência lá na escola. Não é nem na rua, é na escola. Porque, graças a Deus, hoje, na maioria dos estados brasileiros, existe uma escola. E existe um grupo de adolescentes. E ali eles se formam. E aí depois vai para as redes sociais, vai para o WhatsApp, Instagram, e aí cria aquele grupo maior ainda com o Brasil e o mundo inteiro, e muitos deles, às vezes, eles não vão ter as referências de casa, da igreja, do pai, da mãe, mas vão ter referências fora. E é um tabu que, muitas das vezes, pelo nosso erro de tratar o adolescente, falta de conhecimento dos adolescentes, faz com que eles escondam as verdades e
escondem a verdade daqueles que não são referência para eles, mas vão procurar a verdade por si mesmo. E aí é que está. Se eu conheço que o meu adolescente, aquele que eu estou envolvido, ele tem uma emoção e sentimento aflorado, eu tenho que tratar isso da melhor forma possível. E às vezes a gente mesmo cria mais tabu ainda para isso. Se o filho ou se o aluno pergunta o que é sexualidade, se é certo ou errado o homossexualismo, se nós criamos esse tabu, aí eles vão procurar de qualquer forma a resposta, porque uma coisa que adolescente é curioso. A criança é curiosa, mas a curiosidade do adolescente é perigosa porque ele pode pesquisar por ele mesmo e chegar à sua própria conclusão. E se ele for introspectivo, ele vai tirar a sua conclusão própria e vai fazer igual esse adolescente que matou um monte de crianças há pouco tempo atrás. Então, tem que conhecer, tem que saber que eles têm emoções, têm sentimentos aflorados, tem que saber, tem que conhecer. Saber lidar com o adolescente é conhecer e tolerar. Ah, pastor, mas eu tenho que ser frouxo? Não. Existem outras formas de você apresentar a sua autoridade sem você impor muitas situações que constrangem o adolescente. Uma das coisas que você precisa conhecer do adolescente é que ele odeia ser constrangido. Sabia disso? Livro Verdade Desplugada. Meus filhos na fase de adolescência. Comprei para o meu filho. Verdades Desplugadas para menino e para minha filha. Verdade Desplugada para a menina. Foi muito bom. Eu li os livros faz uns 15, 16 anos atrás e também vi eles se desenvolverem a partir desse livro também. A minha igreja sempre houve atividades para crianças e adolescentes, e a Jacilene, junto com o Ministério Infantil e de Adolescente e Juvenil, foram bem-sucedidos em atividades, em conhecer as necessidades dos adolescentes, aí a gente foi e acrescentou: você quer que o seu filho seja bem-sucedido? Invista nele. Quer que seu adolescente seja bem-sucedido? Ouça mais. Você vai ver. Pode passar, Mônica. Você vai ver o resultado se você passar a conhecer. Aqui é só para estimativa, que eu achei interessante passar para vocês, que o IBGE ele não tem ali essa faixa etária de 12 a 17 anos, mas tem a faixa etária de população estimada de adolescentes, que eu coloquei assim, porque não deu para pegar essa faixa, né? Então, entre 41 mil adolescentes, milhões de adolescentes no Brasil, entre a faixa etária de 6 a 14, porque você pega o de 12 a 14 aí, que é a faixa de adolescente, nessa faixa tem aí uma parte, e a outra parte de adolescente está entre 15 e 17, que tem mais 11. Vamos colocar aí, tirando aí que criança pode de 6 até 11 anos, 11 anos, vamos dizer que tenha 20 milhões. Então, a gente tem aí cerca de 21 milhões ou 22 milhões de adolescentes. Pode passar. Só para questão de conhecimento mesmo. Pode passar, Mônica. Existem algumas características, mas antes de falar dessas características, eu queria trazer um assunto importante. Eu vim de comunidade. Do meus 0 aos 19 anos, eu vivi em comunidade. Eu, pastor Edgar, via uma realidade. Eu tinha uma realidade. Passei da fase infantil para juvenil, pré-adolescente e adolescente. Como eu casei cedo, a minha fase foi essa. A minha maior fase, a fase de conhecimento. Eu
em vez de anular a fase adulta, em vez de anular a fase adolescente, aliás, a minha fase adulta já foi casado, jovem, já casado. Não deixei de aproveitar também não, irmãos, porque eu sou muito agitado, eu gosto muito de atividades, eu me empolgo, como eu falei. Quando eu tive o meu filho cedo, eu já estava empolgado com o meu filho, já estava esperando ele fazer 20 anos para a gente fazer coisas que a gente faz hoje. Então, é bom. Trabalhei muito, gosto muito de trabalhar, gosto sempre de estar envolvido, adoro quebrar a rotina. Então, a minha fase de adolescente foi uma fase que eu puxei um pouco a juventude. Por quê? Jovem não crente, adolescente não crente. Então, você queima muitas etapas. E um dos maiores problemas hoje também da adolescência é a queimar etapas. As meninas estão queimando etapas, os meninos queimando etapas. Às vezes, pela necessidade de ter que trabalhar, ele puxa mais responsabilidade, porque na minha época, 12 anos já tinha que estar trabalhando. 9 anos eu já vendi meu salgadinho. Mas hoje, se você falar para uma criança trabalhando, é trabalho escravo. A realidade é um pouco diferente hoje em dia. Mas eu antecipei a minha juventude para a adolescência de certa forma. Não porque eu quis, mas o fluxo da vida levava a isso. Uma das coisas que eu pude fazer para o bem dos meus filhos, eu aconselho todos a fazerem, é aproveitarem, fazerem os filhos aproveitarem cada fase das suas vidas. Já que eu não pude ter essa fase, eu entreguei isso para os meus filhos. Entreguei e o resultado foi muito bom. O que eu quero dizer com isso? É que nessa estimativa de adolescente em todo o Brasil, existem ambientes diferentes que vão formar a cabeça de um adolescente, vão começar a formar a cabeça de um adolescente, de acordo com o que ele vê em casa, o que ele vê na escola e o que ele vê na rua. E aqueles que são privilegiados veem também uma referência na igreja. Mas também é nessa fase de adolescência é que muitos por si mesmos, ou por ouvirem, ou testemunho de um amiguinho adolescente, eles vão para dentro da igreja. Alguns deles ficam. E como adolescente gosta de tribo, gosta de turma, eles veem o que é bom e traz outros adolescentes. Jovens também faz isso, faz muito disso. E dependendo da estrutura que se existe na fase, no momento, ele fica. E ele fica só que com características diferentes, com formas diferentes, com atitudes diferentes. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. É muito bom ensinar para adolescente crente. Muito bom, muito mais fácil, entre aspas, né? Muito mais fácil. Agora, pega esse grupo de adolescentes que nasceu na igreja, escola dominical, departamento infantil, depois juniores e agora adolescentes. Você pega. Agora você pega 10 adolescentes que vêm lá do mundo, lá fora, e que a igreja, no modo geral, para todas as idades, desde adolescentes para adulto, tem dificuldade de tratar. A maioria das igrejas de pequeno e médio porte, ela tem dificuldade de tratar. Existem algumas igrejas que sobressaem no tratamento do novo convertido, mas também é um problema. E aí você traz esse adolescente, aí tem o problema do pai, que já reclama que o adolescente, amiguinho que entrou na igreja, está influenciando, e que agora o filho dele está xingando o pai crente, desde a fase infantil, o seu filho na escola dominical, a culpa é de fulano, a culpa é de Bertano. Existe essa característica. E aí, para trabalhar com esses adolescentes, já é outra dificuldade, pela diversidade. Às vezes você pode ter ali um adolescente que é muito triste. A gente já ouviu aí, pessoalmente, o adolescente vindo de dentro da igreja falar: eu acho que a minha mãe não gosta de mim. Ou meu pai não gosta de mim. Eu tenho um problema. E como você vai unir isso? É de acordo com as estratégias
com as atitudes e com a dedicação. Dedicação, como eu falo aí, é perder sono preparando uma boa aula, é perder sono e de madrugada orar por esse, por aquele que está numa situação mais complexa, de orar pelo filho do presbítero tal, do pastor tal, o filho do irmãozinho tal, da tal, que está começando a ver o mundo com mais atração. É dedicação, em todas as áreas. É ter... A minha gata deitou em cima da minha Bíblia. Graças a Deus eu tenho uma reserva aqui. É ter o ensino da palavra, é ter o conhecimento da palavra. Como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É ter o conhecimento. A dedicação do conhecimento da palavra. Nunca pode ser um ensinador de adolescente aquele que estuda a sua faculdade, tem lá os seus conceitos graduados, mas não é aluno assíduo de uma escola dominical, não é um leitor assíduo da Bíblia, não procura fazer uma exegese do que está estudando. Esse, ele vai ter muita dificuldade. Então, esse também, para você que está começando agora, fala assim, poxa, eu quero aprender a ensinar porque eu sinto que Deus está me chamando. Então, eu te falo, a primeira coisa, olha, procura não faltar mais estudo dirigido da palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra, de interpretar, de buscar o conhecimento. A teologia vai te ajudar bastante. Você é bem-vindo. Se você quer ensinar para adolescente, é muito bem-vindo. E se você tem alguma coisa que você fala assim, eu estou deixando desejar nisso aqui, eu falo para você, não é para você desistir, não. Eu estou falando para você, então, tirar essa desvantagem. Como? Cada dia, gradativamente, e melhorando naquilo que você se sente fraco. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de lidar com adolescente, dá muito trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo de trabalho, que ele é evangelista, ele fala, você gosta de trabalhar com adolescente? Eu não tenho paciência. Ouvi dele. Mas se é chamado, se é dom, precisa de dedicação. Por outro lado, semana passada eu estava conversando aí a gente marcou bola. Um deles, que está começando aí, soltou aquele palavrão. Ele, sabiamente, não falou nada, não chegou a chamar atenção drasticamente, como é nosso costume. Ele, sabiamente, depois que acabou aquele tempo de futebol, ele chamou o menino, rapaz, você viu o que você fez? O que eu fiz, tio? O que eu fiz, tio? Rapaz, você soltou o maior palavrão, rapaz. Sabe que a gente aqui não solta palavrão? Poxa, tio, desculpa, saiu sem querer. Eu nunca mais faço isso. Olha só. A forma que você vai tratar o adolescente é o resultado. Uma coisa boa que a gente pode perceber num adolescente, quando você está ensinando, é que ele te dá o feedback, ele te dá o retorno daquilo que você está levando, dependendo da forma que você está levando. Quantas vezes eu já briguei com meu filho, já bati no meu filho, e não tinha um resultado. Mas o saudoso pastor Jaci, conversando uma vez, ele falou de uma prática que ele ensinava o filho de uma vez, uma forma, e um dia ele falou, nunca mais eu vou te bater. Agora vamos conversar, porque você já não é mais uma criança. E a partir dali ele teve uma boa relação com o filho dele. Eu fiz essa prática aqui na minha casa. E o resultado veio assustadoramente. Quebra em mim, primeiro, eu preciso entender, conhecer, para depois eu ensinar. E o ensino para um adolescente, ele vai mais com as suas atitudes do que com as suas falas. Se você quer ensinar, uma outra dica que eu te dou é caminha junto. Se você ficar só na fala ou na falácia, você perde em 2 tempos. Você ganha hoje, você perde amanhã. Mas se você ensinar, praticar e ajudar a caminhar, você vai ganhar um adolescente para a vida toda. E te digo mais, você amanhã vai ser chamado, vai ser convidado para ser padrinho,
para estar no casamento, para ver o filho desse adolescente que você ensinou, porque eles são eternamente gratos àquilo que eles aprendem e que levam para a vida toda. E é essa fase que eu queria falar. Então, existem várias características, adolescentes com vários tipos de problemas ou soluções que você precisa atacar e se dedicar periodicamente nesses assuntos. Não pensem vocês que é só pegar, largar o ensino e soltar. É pegar, tratar, ajudar e caminhar junto. Aí são algumas características dos adolescentes. Fase de adquirir identidade, importantíssima. Curiosidade sobre sexualidade aflorada. Eles têm muitas necessidades de ouvir. Turbilhões de emoções e sentimentos. Aí eu botei entre parênteses, não ensine através de imposições, porém sejam firmes, que eu falei logo no início. Não é porque você tem o poder que você tem que usar o poder. Poder é aquilo que você foi delegado para fazer. Eu mando e eu não quero aqui, mas utilize a autoridade. A autoridade é aquilo que você tem e ninguém tira de você, e você pode transmitir essa autoridade ao ponto de não necessariamente usar as imposições em todos os momentos. Aprendi isso muito tratando com meus filhos. É muito importante isso. E, claro, não estou dizendo para os irmãos que tem hora que você não tem que dar uma bronca. Tem sim. Tem hora que você tem que pegar pesado, mas depois você tem que falar, você sabe o que aconteceu? Por causa disso, disso, disso. Eu não quero mais fazer isso. Tá? Então, o turbilhão, essa parte é muito importante. Não ensine através de imposições, porque no turbilhão de emoções, o seu filho vai estar triste lá no quarto dele, dormindo, parece que quase 24 horas. As emoções e os sentimentos dele estão super aflorados. Então, você precisa tratar. Nem sempre é ficar, você quer um leitinho, meu filhinho? Você quer isso aqui? O que está acontecendo com você, meu filho? É saber o momento correto de você chamar para a conversa, para elevar o grau de sentimentos, para melhorar ou equilibrar as emoções e os sentimentos. A mesma coisa quando você está em sala de aula. 4 horas, ainda não terminei nenhuma parte, Mônica. A mesma coisa em sala de aula. Quantas vezes eu já fui para a sala de aula, observando os nossos alunos, aí tinha um que estava triste. E, na verdade, eu percebi que ele não estava triste. Ele estava doido, estava com muita vontade de ser participativo. Porque alguma coisa aconteceu na casa dele, na escola, que deixou ele triste. E que ninguém viu isso. Se o professor vê uma situação dessa e tratar, vou te falar, ali você ganhou um adolescente para a vida toda. Você conseguir trazê-lo para a realidade e ouvi-lo. E mostrar que ele não é menor do que nenhum daqueles que estão ali. Você vai ganhar um adolescente, ele vai ser muito mais participativo na sua aula, ele vai aprender e vou te dizer, ele ainda vai ensinar para os outros adolescentes. Então, esse turbilhão de emoções é muito importante você observar. E não corrigir por imposição, mas sim por autoridade. Não por poder, mas por autoridade. Preocupação sobre o certo e errado. Os adolescentes que eu trabalho, que eu trato, que eu converso, eu sou de 10 irmãos. Eu tenho mais de 30 sobrinhos. E todos eles passaram pela fase adolescente. E todos eles, todas as vezes que eu faço uma atividade na minha casa, isso aqui lota. Os jovens, os adolescentes da minha igreja lotam. Porque eles têm muitas preocupações. Eles querem procurar alguém que possa dizer está certo, está errado. Para ele dizer eu não concordo e você não indo contra ele, mas trazendo à luz do conhecimento, ele vai chegar ao seu denominador comum, o que é certo, o que é errado. Uma coisa que vocês não, às vezes, de repente não sabem, ou já sabem, desculpa, é que o adolescente ele se preocupa muito com normas e valores.
Aí, quando eu falei para vocês de comunidade, normas e valores, isso é muito subjetivo, sabia? Normas e valores têm alguma subjetividade, porque as normas e os valores para um adolescente de uma comunidade é outra. As normas de uma comunidade que, eu digo uma comunidade de pessoas, tá? Uma favela, onde a maioria não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ele vai aprender lá fora. E a regra é outra. Os valores são outros. As éticas são outras. Então, mas mesmo assim, ele está lá procurando o que é certo e errado. E se ele aprendeu errado, ele vai levar aquilo para a vida toda. A mesma coisa está na homossexualidade, que já é um outro assunto. Se ele ouvir do coleguinha que é bom a homossexualidade, se ele não tiver um parâmetro, se ele não tiver alguma coisa definida já dentro dele, ele vai experimentar. E depois para sair disso? E depois para sair disso? Que algumas coisas geram vícios. E se ele se arrepende, como é que ele vai falar? Eu me arrependi. Porque todo mundo tem esse negócio de que eu não vou voltar atrás. Imagina um adolescente. E por causa disso, muitos eles têm essa preocupação do que é certo e o que é errado. O que vai influenciar é a forma de ensinar. O que é norma, o que é ética, o que são valores. E tem uns adolescentes que respondem muito, mas a maioria dos adolescentes são respeitadores. Então, eles têm essa preocupação, todos. Não são meia dúzia, não. Todos têm essa preocupação. Agora, quem chegar primeiro e ensinar primeiro é que vai levar o adolescente. É que vai levar ele para o futuro. Tanto é que nas favelas, os maiores aliciadores, eles vão em cima dos adolescentes. Mas é o papo para outro tema, Mônica. Eles são sedentos por respostas. Aí falando de escola dominical, certo ou errado, Deus, o diabo, céu e inferno, criacionismo, evolucionismo. As minhas aulas, eu trabalho sempre com curiosidade. Curiosidade que eu vou falar mais à frente. Que dá muito certo. Você quer ter sucesso? Joga a pergunta para eles e saiba acolher. Mas o grande desafio hoje ele está conversando em conexão, é criar essa afinidade, essa empatia entre o ensinador e aquele que está pronto para ser ensinado. Eu gosto muito de usar camisa assim. Gosto muito de camisa de manga comprida. Eu jamais daria uma aula para um aluno de escola dominical da fase de adolescência de terno e de gravata. Eu, particularmente. Mas tem umas pessoas, porque a minha cara já expressa seriedade, eu tenho até preocupação com isso às vezes. Eu tento ser brincalhão, tirar essa cara, mas as pessoas, quando elas me conhecem, veem que eu não sou essa coisa toda, mas algumas pessoas, pô, você parece sério, mas depois que me conhece. Então, a forma que você vai se apresentar para eles, isso é muito importante, essa conexão, procurar ele te olhar como um exemplo, não como um carrancudo, porque às vezes, desculpa pais, desculpa os pais que estão ouvindo, às vezes o seu filho está vendo você como um carrancudo, como você, um tradicionalista em extremo. Muitas vezes o seu filho tem medo até de falar alguma coisa com você. Há muito tempo eu tive essa dificuldade com meu filho, que eu falei, não, eu tenho que quebrar isso aí, porque é meu filho. E quando eu estava lá, que eu imaginava ele com 20 anos, foi para a gente aproveitar a vida, não ficar coisa. Então, às vezes, os filhos têm uma identidade dos pais muito ruim, que isso precisa quebrar. O pai não é só leva comida, a mãe não é só que arruma a casa, que faz as coisas. É a conexão, é brincar, é poder ter a segurança. É claro que para os pais, os filhos não vão falar todo. Mas por isso que é importante
se envolver, porque o desafio é esse, criar a conexão. Se você, pai, não consegue, o seu líder, o líder do seu adolescente, ele pode conseguir trazer alguma coisa construtiva para você melhorar. O professor, ele é um grande observador na sala de aula. Então, de vez em quando, eu chego para um pai de um aluno, explora isso do seu filho, hein? Explora que o camarada tá bom pra caramba, a menina tá muito boa. Explora a sua filha, porque eu estava dando uma aula sobre salvação e eu observei que uma das alunas, ela amava a carta aos Romanos, que, ao meu ver, é um tanto complexo como um adolescente. E ela amava. Falei para o pai, olha, rapaz, sua filha está muito bem, hein? Explora isso ela, porque ela já trabalha com o Ministério de Louvor, uma adolescente. Ela explora isso nela. Compra livro. Inclusive, eu já até propus em sortear um livro da Carta aos Romanos para os meus alunos. Então, isso é muito importante, criar essa conexão. Tinha uma outra menina, que é um grande desafio criar essa conexão, ela é aluna minha, né? E ela gosta muito do TikTok. Então, todos os momentos que eu estou falando, eu estou vendo a aluna. E o que é isso? Mas aí, como eu também uso Instagram, eu vi que tem um negócio de TikTok, os adolescentes, é uma febre dos adolescentes. E pensando eu que ela não estava prestando atenção, eu puxava a aula para ela. E ela fala baixinho, vergonha de falar, mas você está falando sobre isso, exatamente o que eu estava falando. Aí eu comecei a brincar, ou não sei quem, TikTok. Botei o apelido dela de TikTok. Pegou. Então, todas as vezes que eu percebia que ela estava fazendo alguma expressão, eu, para puxar ela mais para a minha aula, eu brincava, e aí, TikTok, e aí? O que é essa aí agora? Dava uma pausa, trazia a adolescente, ela parava, soltava uma pergunta, ela respondia. Mas em alguns momentos eu percebia que ela estava fazendo aqueles ensaios e me chamava a atenção, e eu chamava a atenção dela como algo bom. Não é ruim, é bom. Agora você trata, e aí entramos em várias conversas. Hoje ela adora estar em sala de aula. Interessante quando você procura esta conexão aos questionamentos dos alunos, do adolescente. Quando você puxa ele e fala assim, eu estou com você, camarada. Você gosta de futebol? Eu gosto. Você gosta daquele desenho? Eu gosto muito e realmente gosto. Eu gosto de me envolver. Então, o desafio é criar essa conexão, tanto pai, como líder, como adolescente. Se for carrancudo, você não vai conseguir muita coisa. Você vai conseguir impor muitas coisas, mas você não vai saber da verdade desse adolescente. Esse é o grande desafio. Criar uma conexão segura, acolhedora, prazerosa, amorosa com os mesmos. Se você não criar essa conexão, você não vai ser bem-sucedido. Vai ser muito difícil você ser bem-sucedido. Desculpa também que às vezes eu coloco de uma forma que eu estou 100% certo. E como eu falei para vocês, eu me empolgo em falar sobre isso. Me empolgo. Então, Mônica, passa isso, senão eu vou ficar nisso daí. Só um ponto importante nesse desafio. O grande desafio também é, para nós, líderes evangélicos, ensinadores e pais, é apresentar o evangelho da salvação. É um grande desafio. Lá no mundo, apresenta outras coisas. Apresenta sexo, apresenta droga, sexo antes do casamento. Apresenta drogas, apresenta homossexualismo, apresentam porcarias e agora, crescendo muito, apresentando suicídio e mortes coletivas. Tá vendo, irmão? Suicídio e morte coletiva é o que apresento por aí. E nós temos o evangelho da salvação, a vida sadia em Cristo e Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala assim, quando perguntares a razão da nossa fé, a razão da nossa fé é Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Em quem você tem crido? E se eu tenho batido isso muito com meus adolescentes, se perguntarem por que ele é crente, se ele sabe por quê.
porque ele é crente desde pequeno, ou porque ele aceitou Jesus. A maioria dos adolescentes não sabem formar essa frase, não sabe dar uma resposta plausível. A obrigação do ensinador é principalmente apresentar o evangelho da salvação, a vida eterna, essas coisas que solidificam a fé do crente. E se os nossos adolescentes que estão nesse sentimento e emoções afloradas não tiver ajuda de quem sabe e crê, ele não vai ser bem sucedido. Tem que saber, tem que crer e tem que ter convicção. O professor, o líder, ele precisa estar convicto que Jesus é o Senhor. Ele precisa conhecer o plano de salvação que o departamento infantil tanto ensina em si mesmo, natural, para sair. Quando Pedro foi perguntado sobre se ele conhecia Jesus, ele negou Jesus. Pedro estava com Jesus. Imagina um adolescente que está nesse turbilhão, que às vezes ele é desprezado pelo grupo. Imagina. Então, em todas as minhas aulas, eu procuro apresentar de alguma forma o plano da salvação. 5 pontos fundamentais para o sucesso no ensino aos adolescentes. Primeiro, criar uma conexão individualizada coletiva. Não tem a menina do TikTok? Cria essa conexão com ela. Puxa ela e fala assim, quando você olhar para ela não olhar para você com medo e parar, mas ela perceber que percebeu que ela está ou chamando a sua atenção ou ela está perdendo foco. Automaticamente, com essa conexão de bem-sucedida, ela vai ou parar, porque ela vai falar assim, poxa, se ele está me olhando, eu estou demais. Ou se ele está me olhando, ele está chamando atenção para eu vir para a aula. Olha só que legal. E hoje eu posso abraçar essa adolescente, que é a Bia, né? Eu até falei o nome aqui, não sei se a mãe dela está ouvindo. E ela me deu um testemunho maravilhoso sobre os pais dela domingo, quando eu falei, ó, aqui está a sua revista e eu quero você na aula. Ela falou, poxa, pastor, eu quero vir sim, vou falar para o meu pai me trazer. Porque, às vezes, eu até prego o evangelho. Olha só, uma menina de 12 anos, mais ou menos, falando, prazer de estar em aula, ela quer vir. Isso é a conexão individual, segurança, amor, tranquilidade, paz. E a coletiva é um grupo de adolescentes, irmãos. Tem professor que bate na mesa para os adolescentes fazerem silêncio, para ficar aquela tradição de aula silenciosa. Particularmente, eu não gosto. Estou aqui incomodado que eu não ouvo uma voz de vocês. Particularmente, eu gosto de aula curiosa, interativa, barulhenta, porque eu gosto de olhar para cada aluno meu e tentar imaginar o que ele está pensando naquele momento com aquela fala dele. Quando eu vejo que é um assunto fora, que isso é muito fácil o adolescente perder a atenção por outros assuntos mais interessantes, eu puxo com a conexão individualizada. Quando eu vejo que o aluno ele está conversando sobre o assunto com outro colega, eu tiro essa individualidade e trago para a coletividade. O que você está falando, Lucas, aí com a Teriele, por exemplo? Ah, não, pastor, é por causa disso. Por causa de... Quer dizer, eu estou trazendo a conexão coletiva na sala de aula. Todos entrarem naquele assunto que está dentro do assunto principal. Ou de um filme. Cria uma conexão, por exemplo. Tem alguma coisa interessante para apresentar. Uma vez eu levei o meu notebook. Falei, ó, tá aqui, botei o notebook aberto. Eu aproveitei o notebook e deixei na frente deles para eles entenderem que eu tinha alguma coisa interessante ali. Só usei uma frase do filme. Passou aquela frase. Mas antes disso, eu pedi para uma ligar, para outra colocar conexão na internet e o outro colocar no Netflix. Eu envolvi 3 pessoas em uma atividade. Ganhei aqueles adolescentes para a aula inteira.
E, para minha curiosidade, eu passei alguns minutos da aula. Mônica, meu tempo está acabando, né? Eu vou passar mais rápido agora, tá? Alguns minutos da aula. Eu passei alguns minutos do filme. Está acabando, né? Eu falo muito, né, Mônica? Não, está excelente. Fica tranquilo. Tá, depois você tem que me dar um sinal quando eu tiver muito, hein, porque já é 4h20. Faltam mais 3 slides ainda. Tá ótimo, vamos lá. Vou ser mais rápido agora, tá? Tá bom. Então, nessa situação, na aula seguinte, 3 alunos diferentes levaram o resultado. Poxa, eu vi aquele filme que você passou aquele pedaço. E cheguei em casa, ou na semana, eu vi o filme, e eu também. Olha só, essa conexão individualizada e coletiva é muito importante. Explorar o potencial individualizado e utilizar em grupo. 2011, parece, eu estava dando aula a um grupo de adolescentes e a gente criou um passeio cultural. Aqui no Rio de Janeiro é muito bonito. Rio de Janeiro tem muitas praias, tem muitas coisas. Mas eu propus ao grupo uma coisa totalmente diferente. Conhecer os pontos históricos e turísticos do Rio de Janeiro, do centro do Rio, que não seja praia, que não seja curtição. Levei eles na Praça Tiradentes, muito conhecida aqui, fizemos um passeio turístico, conhecendo os pontos importantes. Levamos um negócio de artes, levamos no Maracanã, que é muito visitado quando não tem futebol, que era o interesse de muitos adolescentes homens. As meninas se amarraram de conhecer dentro do Maracanã, a gente conseguiu entrar sem uma partida de futebol, de graça. Andamos de metrô. Muitos adolescentes, até aqueles que não eram crentes, eles participaram e nunca tinham andado de metrô, até os próprios adolescentes da igreja, meus filhos. E aqui tem a ponte Rio-Niterói, que a gente foi de barca para andar pelas barcas, passar de Niterói para o Rio de Janeiro, e voltamos de ônibus, porque alguns adolescentes nunca tinham passado pela ponte Rio-Niterói, nem tinham andado de barco, a gente incluiu nisso daí. A gente passou em alguns locais interessantes, bonitos e culturais. Inclusive, numa ocasião, como a gente saiu muito cedo, a gente pegou uma parte, antes da pandemia, isso foi 2011, né? Uma parte que tinha acabado de tinha terminado um evento de gays, boate gay. Eu não vi, mas uma das adolescentes viu e mostrou, pastor, o que tem? Ali já houve uma discussão, falou, esse mundo está perdido, uma porção de homem bonito, tudo gay, uma porção de menina bonita, tudo gay. Então, isso trouxe uma discussão que eu pude depois conversar com eles, entendeu? Então, ali foi o checkmate para ganhar aquele grupo. O grupo cresceu assustadoramente. Nós temos, se vocês quiserem visitar lá o meu Facebook, várias fotos, eu coloquei até aqui, e foi muito agradável. Porém, tinha um ali no grupo que era muito bom de Google Mapas e conhecia vários pontos turísticos. Falei, você, Misael, hoje já é um sargento da aeronáutica. Misael, você vai ficar responsável de nos guiar. Eu já conheci o Rio de Janeiro, mas alguns locais eu não conhecia realmente. Pastor, eu posso pelo Google, eu te ajudo. Ele colocou lá, não erramos um. Lanchamos na rua, bebemos, levamos nossa água, fizemos de tudo, um passeio super agradável que foi acabar 5h da tarde. Jacilene, que vai participar aí, ela vai poder falar isso também. E o filho de Jacilene tinha 4 aninhos, hoje é meu aluno na escola dominical. Ficou gravado, ficou registrado. Então, utilize o potencial individualizado desse aluno dentro do grupo, bota ele para fazer, para com esse negócio de querer fazer tudo, bota os adolescentes, eles não gostam de ser chamados de crianças também. E elabore aulas dinâmicas com estratégicas bem elaboradas. Olha, você pode elaborar a sua estratégia dentro da sua casa
mas a dinâmica que é mais importante. Se você aproveitar o momento ali e trazer alguma coisa espontânea, eles vão adorar. Então, é certo você ter sucesso se você criar conexão individualizada e coletiva, explorar o potencial individual e utilizar no grupo, elaborar aulas dinâmicas com estratégias bem elaboradas. Só um exemplo para pular desse assunto, Mônica. Tive uma aula que eu estava falando sobre... Pode deixar aí, que é interessante. Falando sobre o assunto, foi Levíticos e Números, sobre as cerimônias. Uma das partes falava sobre Moisés quando ele foi para o monte. Uma aula super difícil de dar, falar sobre símbolos, falar sobre o santuário, é muito complexo, muito difícil. Meus filhos aqui falam, mas Levítico e Número é muito difícil, eu tenho que ler 2, 3 vezes. Mas quem disse que você tem que levar o texto da forma ali que você pode contextualizar, você pode aproveitar e trazer uma dinâmica. Eu não sei se vocês lembram, mas a Bíblia vai mostrar que Moisés, quando subiu para o monte para orar e ter uma resposta que Deus queria dar os mandamentos para ele, o irmão dele, o irmão de Moisés, me falhou a memória agora, ele não aguentou rojão com o povo que ficou abaixo do Monte Horebe. Eles queriam fazer alguma coisa e eles procuraram fazer um bezerro de ouro, irmãos. Quando Deus estava tirando a idolatria do povo, eles começaram a fazer. E Arão acabou deixando eles fazerem. E depois eles começaram a fazer sacrifícios e orgias. É muito difícil falar sobre isso. Eu dei um nome, eu dei um título. A rave no Horebe. Todo mundo sabe o que é uma rave, né? Onde os jovens passam a noite inteira, o dia inteiro, viram 24 a 48 horas bebendo, fazendo orgia, se divertindo da forma deles, e muitos ali morrem de coma alcoólico, fazem uma opção de coisa. E eu dei esse exemplo, a rave no Horebe. Houve aquela risarada, mas... Oi, pessoal, travou aqui a internet do pastor Edgar. Não esquecer, porque essa conexão, essa dinâmica, ele não vai conseguir se não criar essa... não aprendemos com quem sabe mais. Aprendemos com quem se conecta conosco. Pode passar, Mônica, porque agora só as dicas. Vai para as dicas infalíveis. O passeio cultural que eu falei para vocês, a EBD, o Acampa Adolescente, uns eventos que nós fizemos aí, os resultados. Essa daqui do meio, que está deitada no meu ombro, é minha filha. Esse é um amiguinho nosso, Emanuel, que já está um adulto já. Esse aí em cima de blusa listrada, branca e azul, sou eu. O do meio, meu filho, lá atrás, a minha filha. O Acampa Adolescente, todo mundo de verdinho aí, que foi um sucesso. O passeio cultural aqui, onde tem essa menina de vermelho e branco, também foi o passeio cultural. Olimpíadas do Rio de Janeiro, o meu filho de Flamengo aqui, Marcos Vinícius, um dos filhos dos pastores, e o Misael, todos eles adultos, e a gente aproveitou tudo isso para estar junto, criar essa conexão. Aqui, onde eu estou lá no fundo, foi também um desafio que esse grupo ganhou. Né? Eu fui líder de alguns deles, mas sempre estive com envolvimento com os adolescentes. Ao campo afora, eu fui participante. Aqui, como o grupo que eu participava ganhou, fomos para o cinema. Tudo isso é criar conexão com o aluno. Pode passar, Mônica. Com o aluno da escola dominical. E, para acabar, não vou falar todas, porque eu já estourei o meu tempo, dicas infalíveis para você dar excelentes aulas. Há 3 semanas atrás, transforme as aulas em um mundo de interrogações.
Eu estava falando sobre o plano de salvação. Aí eu enviei o título, Plano de Salvação. Simples, irmãos. Plano de salvação. A aula também falava sobre o evolucionismo e criacionismo. Eu coloquei lá, evolucionismo ou criacionismo? Interrogação. Jesus Cristo, Salvador? Interrogação. Tudo eu transformei em interrogação. E quando você transforma em interrogação, não é você que tem que responder. Quem tem que responder é o aluno. Ah, mas ele não vai responder. Aí é um outro ponto, outra dica que eu dei aqui, dentre eles, é que você pode ajudar o aluno a formar a resposta. Nós não devemos ser os donos de todas as respostas, mas que sensação excelente que o aluno vai sentir que ele sabe uma parte da resposta. E que você, como professor, está ajudando ele a formar aquela frase e dar aquela resposta por ele. Como é gratificante. Cria uma competição sadia. Outra dica. 1 ponto para quem responder. Sem dar prêmio nenhum. Cria aquela conexão de que eu vou responder. Você não precisa de nada. É só você usar, porque aluno, adolescente, ele gosta dessas coisas. Ele gosta muito de competição, de desafio. Tenha domínio do assunto proposto. Eu estou lendo, está muito, para mim, eu não estou enxergando mais, irmão. A verdade é essa, eu botei muito pequenininho isso daí. Obrigado, Mônica. Tenha domínio sobre o assunto proposto. Apresenta de forma descontraída. Pelo amor de Deus, irmãos, eu consigo ler todo o capítulo 12 de Romanos com os meus alunos de forma descontraída. Eles participando, não você participando. Tem que ser eles que têm que se envolverem. E depois trazer uma discussão descontraída, sem tradicionalismo. Que eu falo para os meus alunos, que eu adoro e que eles vão gostar, essa dica é infalível. Chama os seus alunos para sair da caixa. O que é sair da caixa? A maioria é crente? Vai lá, sai da caixinha de dentro da igreja, vai para o seu colégio. O que eles vão perguntar lá? Aí você vai ouvir, depois você traz para dentro da caixa de novo. Aí formata aquela pergunta daquilo que você tem de melhor, que é sobre o evangelho. Você transforma aquela pergunta fora da caixa, você leva, desconstrói, e depois você vem e constrói. Isso dá um resultado formidável. Eleve a autoestima de forma individualizada, que eu falei para vocês. Tem muito aluno que vai chegar com a autoestima baixíssima. Tem aluno que nem a voz sai. Eu tenho uma aluna que ela odeia ler. Aí, uma das aulas, eu estou vendo ela pedir para ler, ou ela pegando o texto e lendo. Olha que gratificante, irmãos. Muito gratificante. Eleve a autoestima dos seus alunos. Não dê bronca. Procure entender que ele está no momento dele, que é a idade dele. Ele não tem que ser adulto. Ele também não tem que ser criança. Mas ele tem que desenvolver. Ajuda o aluno a desenvolver resposta. Leitura coletiva, isso funciona. Faça surpresas agradáveis. Surpresas agradáveis. Não é só com chocolate. Eu adoro dar chocolate. A minha turma, a turma dos adolescentes, só tinha 4, né? E eu botei um desafio de uma caixa de chocolate, uma aula de biodiversidade, para eles fazerem uma caixa de alimento, de 3 tipos de reciclagem. O alimento, eu esqueci agora, tá vendo? Até eu esqueci. Alimento, bens duráveis, biodegradáveis, e outro, plástico, alimento, frutas, e outra coisa que eu esqueci. Então, eles fizeram
Então, o que fizesse um melhor e conseguisse transmitir segurança para os alunos do que aquilo podia ser utilizado, ficamos a semana inteira utilizando em casa, cada um fez na sua casa, mandou foto no grupo, eles fizeram e conscientizaram os pais deles para a coleta seletiva de lixo, irmãos. E aí teve um lá que fez, o Paulo César, fez uma caixa que eu trouxe para minha casa. E ele ganhou a caixa de chocolate, mas surpresas agradáveis, são coisas que você utiliza como dinâmica. Nunca pode ser para ganhar o aluno para ele ficar quietinho. Para adolescente isso não funciona. Pedir para adolescente, fica quietinho, bebê, você vai arranjar um problema com ele. Você não pode tratar o adolescente como criança numa sala de aula. Você vai arranjar problema para você e para ele, porque daqui a pouco ele vai sofrer bullying. E também não pode tratar como adulto, porque daqui a pouco ele vai querer estar beijando na boca. Aí o papai lá vai reclamar que você está ensinando o filho dele beijar na boca. A incentivar. Desculpa, tira essa frase de ensinar, mas incentivando. Eu sei, nós sabemos que nós, educadores cristãos, nós temos ali a sexualidade ativa pausada, por época. Tem tempo para todas as coisas, e é isso que nós temos que ensinar. É isso que nós temos que ensinar. Então, usa isso a seu favor, essas coisas, para que ele venha para próximo de você. Olha, todo mundo tem um aparelho celular, usa isso a seu favor. Notebooks, aparelhos eletrônicos. Outro dia eu peguei a televisão da minha casa, minha mãe falou, botei lá na frente. Botei lá porque eu queria chamar a atenção deles para um filme. E foi um sucesso. Usa o aparelho de televisão da sua casa, compra uma, se a igreja não tem, dá um jeito. Ah, minha igreja não tem recursos. Você tem recursos. Não tem recursos, você tem outros tipos de recursos. Quando demos uma aula de coleta seletiva, não precisava de recurso. Caixa de papelão, separa durante a semana e os seus pais vão colhendo os lixos, separam, ensina eles como fazer. Que recurso que você precisa? Muitas das vezes a gente se limita e limita os nossos alunos. Tenha algo em mãos interessante, que eu falei para vocês. Outro dia eu levei meu notebook, só usei uma frase, mas o notebook ele estava chamando atenção, porque ele vai dar alguma coisa interessante. Demonstre empatia. Meu amigo, meu irmão, meu amado. Se você não demonstrar empatia com o seu aluno, esquece, vai ser muito difícil. Seja um excelente ouvinte. Saiba ouvir o seu aluno. Saiba ouvir o seu aluno. Não é ouvir, isso é ouvir, interpretar e poder ajudá-lo a desenvolver aquele assunto. Desenvolvo o assunto. Às vezes eu paro a minha aula principal para trazer um assunto sobre futuro, porque eu sei que a aula está chata. O que eu faço? Eu transformo aquela mensagem do texto e começo a falar sobre o futuro. Amanhã vocês vão aprender. A gente tem preocupação com o futuro, não tem? Amanhã vocês vão passar exatamente isso aqui. Então, é isso, assim, 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 e a Bíblia diz, e traz a prática para eles. Olha, eu vivi isso, eu fiz isso. Traga assuntos interessantes, agradáveis para eles. E ouça. Outro dia, eu recebi um aluno que ele me chamou no canto. Pastor, você sabe o que é pragmatismo? O que você acha sobre o pragmatismo? Mas eu falei, caramba, o que você está me perguntando? Pragmatismo. Eu falei, caramba, ele está me perguntando isso por algum motivo. E eu expliquei a ele, conversando, falei, rapaz, é muito bom. Não é ruim você ser prático, não é ruim você ser pragmático. Porém, você precisa compartilhar, porque ele era introspectivo. Ele pensava de uma forma, mas não expressava. Mas você acertou e me convenceu. Ganhei um aluno. Procure nivelar a classe, o grupo. 11, 15, 17 anos. Fases totalmente diferentes. O aluninho que fez 12 anos, ele ainda está na mente dele que ele tem 11, 10 anos,
ele precisa ser nivelado. Como você vai nivelar? Fazendo ele participar do grupo e sem permitir que ele passe por bullying indireto, às vezes sem querer. Só um aluno mais velho de 17 anos falar assim: ô, rapaz, que você está vindo agora das crianças, fica quietinho aí. Pronto, isso para eles já é um problema. Mas se você conseguir ganhar esse menino, essa menina com 11, 12 anos, você vai fazer ele ser muito mais participativo do que o outro, que tem 17, que já está saindo da classe, e vai fazer o de 17 ser participativo por causa de 12. Que interessante. Nivela a conversa para cima, mas não elevado a chegar à fase adulta. Não os trate como crianças. Já falei isso uma vez e falo de novo. E muito menos como adultos. Tá? Então, essas são dicas infalíveis para uma aula de sucesso. E a principal delas, não esqueçam de trazer Deus para eles. A presença do Espírito Santo. Não esqueça de espiritualizar aquilo que você está trazendo de uma forma descontraída e trazer, Cristo é o Senhor e Salvador. Porque não vai adiantar de nada você formar um adolescente sem o conceito do Evangelho da Salvação. Não vai adiantar de nada. Mônica, eu sei que eu passei, me desculpe, eu te falei que eu me empolgo. Oi! Voltei, que maravilha! Eu ficaria aqui horas ouvindo. Seria Você viu? Assim, fácil. Você viu que eu cortei algumas coisas, né? Tem ainda aqueles vídeos que eu pedi para você passar que o tempo não vai dar. Não, mas tem um vídeo aqui, né, que você queria passar. Posso botar Isso. aqui? Pode. Se você não dá tempo, pode. Claro que dá, gente. Espera aí. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui. Irmãos, essa sobre dicas infalíveis. Olha como essa professora americana, ela criou uma conexão com os seus alunos. Ela não puxou só os seus alunos, que se você observar, todos eles estão na fase de adolescência. Ela envolveu toda a escola. Essa professora, todos os alunos que estão olhando ela fazer isso, na próxima vez, no próximo ano letivo, vão querer estudar com ela. Porque ela conseguiu criar a conexão. Aí você fala, mas isso tira o foco da aula. Não tira, pelo contrário. Esses alunos vão fazer o que ela quiser dentro de sala de aula. Vão fazer todos os projetos. E vai ser uma turma que vai ficar na história dessa escola, na história da professora, e vão ser falados por gerações nessa escola, essa atitude, essa conexão que essa professora ela criou com os seus alunos. Muito simples, mas ela conseguiu. E tanto é que esse vídeo está rodando o mundo inteiro. Uma música, uma dança de Michael Jackson, que essa geração não viveu, mas essa professora viveu e está ensinando. Que legal. Isso que eu falo que é um grande desafio para os pais, principalmente para os educadores, é criar essa conexão com o adolescente com essa fase. Excelente, assim, ó. Muito bom, eu estou maravilhada com as dicas. Eu já falei, gente, não é o meu ministério, né? O meu ministério é crianças, mas como mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, por essas dicas valiosíssimas que até como mãe eu posso usar na minha casa, na minha família, né? Até mesmo despertamento, né? Para o ensino da palavra de Deus. E eu concordo muito com você que é preciso ter dinamismo, é preciso ter conexão, é preciso sair um pouco da caixinha, né? Mudar essa forma do ensino. Claro que a palavra ela não muda, gente, mas a gente precisa, né, acompanhar um pouco essa geração e não ficar naquele tradicionalismo, né, que muitas das vezes afasta ele, né? Afasta muito. Eu tive a oportunidade de estar em uma igreja do qual o pastor da igreja falou comigo qual era tradicional essa igreja e o quanto perdeu adolescentes e jovens e que tiveram que
mudaram um pouco, né? Tiveram que alterar algumas coisas, principalmente essa questão da conexão, né? Para que pudesse, então, resgatar. Não tinha mais adolescente nenhum na igreja, os jovens, era uma igreja de idosos, por conta do tradicionalismo, né? Que era, claro que um pouco de tradição, né? Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal, tem que ter sim. Mas tudo dentro daquilo que você falou, né? Se conectar com eles de alguma forma, conhecer eles. E eu gostei muito que você falou que é preciso, para ensinar, precisa conhecer e tolerar. Uau! Né? Muito importante, muito importante. Você também falou sobre a questão da insegurança, das curiosidades, das preocupações com o futuro. Já paramos para pensar nisso, gente? Né? O quanto eles são inseguros, o quanto eles estão criando uma identidade. Você também falou sobre a questão de perguntar para ele, né, em quem vocês têm crido. Eu achei fantástica essa pergunta, né? Inclusive teve... agora eu não vou lembrar por nada o nome do filme, depois eu posto aqui na página para vocês. Mas um filme que teve há pouco tempo, né, daquela, não sei se você deve ter visto, aquela menina que ela corria, né? Era corredora, e daí conheceu o pai que havia, né, abandonado ela e tal. Uma história assim, depois eu lembro o nome do filme. Mas fala justamente sobre isso também, a questão da identidade, né? Em quem você tem crido. O fato de crer em Deus, né, e crer em Jesus, isso nos dá uma identidade de filho de Deus. E é essa identidade que nós, líderes, professores e pais, temos que cada vez mais firmar na vida deles, né? Porque eu penso, Edgar, assim, que sozinhos eles não vão conseguir. Não dá. Não vai conseguir, porque como você falou aqui, eles são muito inseguros, eles são muito curiosos, né? Principalmente a curiosidade leva muito adolescentes para o caminho errado. Sabe por quê? Porque essas curiosidades, eles buscam resposta no mundo, porque a igreja muitas das vezes não dá. Não dá. Tem muitos assuntos, né, por exemplo, que poderiam aproveitar uma EBD para abordar, né? Até mesmo, claro, sempre à luz da palavra de Deus, que não são abordados. E muitas das vezes, quando o adolescente faz aquela pergunta ou tem aquela curiosidade, os professores dão, né, aquela pulga, procuram uma rota de fugir. É pior ainda. Eu odeio fugir de resposta. Até porque, mano, eu, particularmente, eu não tenho problema de falar sobre sexualidade. O que mais eles querem saber? Em todas as minhas aulas, eu aproveito algum assunto para puxar eles. E eles querem. Com vergonha, mas querem saber. Não dá para fugir, Mônica. Não dá para fugir das perguntas. Agora, também é muito... demonstrar muita humildade para eles. Também isso funciona muito. Dizer, olha só, eu não conheço muito desse assunto, mas eu tenho a minha opinião. Eu vou... O que você pensa? Diz aí, que a gente vai trazer uma discussão e eu vou fechar esse assunto na próxima aula ou até o final da aula eu fecho. Isso é tranquilo. Isso funciona também, é uma dica infalível. Dizer, eu não sei agora, mas eu vou procurar saber. Excelente. Eu penso assim, muito importante isso. Porque nós também não sabemos tudo, né? Não temos... a Gisele lembrou o filme, é Mais Que Vencedores. Já viu esse filme, Edgar? Mais Que Vencedores? Mais Que Vencedores. Mais Que Vencedores. Acho que eu já sim, mas eu não me recordo muito. Depois eu vou te mandar. Então, um filme excelente, muito bom para passar para adolescentes. Eles precisam ver esse filme, porque é um filme que trabalha muito a identidade. Aí, quando você falou sobre essa questão em quem vocês têm crido, né? Eu lembrei desse filme na hora e da questão da identidade que está sendo ali formada em Cristo. A identidade é em Cristo, né? Mônica. Além da identidade de Cristo, da identidade que eles estão formando sobre eles mesmos. Mônica, se você é ensinador, eu falo no modo geral, estou falando no modo geral. Se você entende Romanos capítulo 12, versículo 7, se você entende sobre o ensino, e se você não deixa a identidade de Cristo, você não vai ser bem-sucedido. Eu falo você no modo geral.
não vai acompanhar o trabalho que o Ministério Infantil faz tão bem. Se chegar nessa fase que é agora ou nunca, você perde um jovem. Sabe por quê? Gravidez na adolescência. Homossexualismo na adolescência. Não. Drogas na adolescência. Tudo isso é falta de identidade, muitas das vezes. Existem algumas exceções, é claro. Te digo com toda certeza que existem algumas exceções. Mas a falta de identidade. E o que adiantaria eu praticar, falar tanta conexão com o aluno, se eu não consigo levar Jesus Cristo para ele se batizar sem tradição? Ele se batizar porque você, como mãe, o seu filho viu o seu marido como mãe, o seu filho viu, ou eu, como pai, pastor, o meu filho viu. Isso é muito raso para criar uma identidade. A casa na areia, a casa na rocha, lembra? É muito raso. Levar ao batismo, para muitos pais hoje, para muitas igrejas, é o troféu. Exatamente. Que bota lá, e em curto prazo de tempo, ele vira um ferro cheio de ferrugem. Agora, você criar identidade, a casa na pedra, é você deixar claro para o adolescente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Demonstrar o pastor, o Senhor, que ele é o meu pastor, e nada eu tenho falta. É isso. Porque, olha só, uma coisa liga a outra. Se o seu adolescente, se o aluno, ele, com todas as inseguranças, ele pode, por ele mesmo, pelo que você ensinou, chegar no seu quarto, fechar sua porta, dobrar o seu joelho, já deu uma aula sobre isso, foi muito interessante. E falar com Deus em silêncio, você ganhou. Porque você sabe que o mal do século é o quê? Ansiedade. Se você ensina o seu filho, que você sabe, ou o seu aluno, que eu sei em quem tenho crido, ele vai te seguir. Sabe que uma experiência, Mônica, que eu trago aqui, minha sala, meu quarto, é um corredor. Então, eu passo de madrugada para ir no banheiro, beber água, e às vezes é minha surpresa. Meu filho está orando. Minha surpresa, minha filha está lendo Bíblia de madrugada. Irmã, isso é fruto de um trabalho constante. Fruto. Para você que tem a sua ascendência foi totalmente fora dos padrões e você se converteu, eu também tenho uma dica. Escapa-te, tá? E converse. Leve a Cristo. E deixe bem claro que o resultado a curto prazo você não vai ver se você fizer a sua parte. Mas a médio, a longo prazo, 5, 10 anos depois, você vai colher frutos muito grandes. Oração pelas madrugadas, como é difícil. Numa dessas orações, há um testemunho, Deus usou de profecia de que os meus filhos seriam exemplo dos primos deles. Mônica, hoje, eles lembram isso. Eles são exemplos, não por imposição, mas porque eles entenderam e Deus assim usou de misericórdia. É muito importante apresentar Cristo como Senhor e Salvador. Tirando isso, tudo foi em vão. Passeio cultural, acampo afora, pode fazer o que for, mas se você tiver... Porque tem igreja que pensa assim, né? A gente faz um evento, ele vai pegar um exemplo aqui, outro ali, mas está enganado, irmão. Sabe por quê? Se você bota 100 adolescentes juntos, 50 têm práticas erradas, que não comportam a essência do evangelho. Sabe que você corre risco de perder um grupinho seu, mas se eles estiverem solidificados, como a geração de adolescentes dos meus filhos, que a Jacilene trabalhou, eles influenciaram outros adolescentes a vir.
eles não foram para o mundo. Entendeu? Isso que é interessante, a base para adolescente. Fala-se muito base para criança, mas base para adolescente é tão importante quanto. Porque a criança, ela aprende, vamos dizer assim, por osmose, não sei se é essa frase, ela aprende muito fácil com uma cor, né? É lúdico, né? Uhum. Mas o adolescente, ele não vai aprender com a cor. Se você pegar, também existe muito isso nas igrejas, pegar aquele professor de criança, porque ele acompanhou o departamento infantil, joga ele para já. Sabe o que esse professor vai fazer intuitivamente? Ele vai pegar a corzinha e vai querer ensinar da mesma forma que ensinou para aquele aluno dele, que agora é adolescente, da mesma forma. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fingir, não é que ele vai fingir, porque ele é obediente e vai para a escola dominical. Ele vai ouvir, mas não vai trazer. E eu já sei disso com os alunos que eu pego, que já são desde pequeno, eu quebro eles. Quebro tudo aquilo que eles aprenderam da forma infantil, eu trago mais pesado, como o apóstolo Paulo fala, que agora eu não sou alimentado com leitinho, agora eu sou alimentado com uma sólido. Então é isso, a base. A base, se tirar a base de apresentar Cristo em todas as aulas, como tem uma atividade, não ter alguma coisa natural, que fala assim, com a música, né, que falava, eu sou de Cristo. Se não apresentar e ele olhar assim, a identidade dele, eu sou crente, rapaz. Eu sou crente, eu não quero isso para minha vida, não. E quando ele fizer um passeio, uma opção de crente, ver outro grupo de adolescentes que não se faz, pô, eu prefiro esse grupo aqui. Eu levei para o Maracanã, Mônica. Maracanã. Não perdemos esses adolescentes. Eles passaram na Praça Tiradentes, uma porção de homossexual. A gente passou de ano. Eles não se corromperam. Entendeu? Isso que é importante, essa conexão para fazer isso, a identidade, tem que manter a sua identidade. Já briguei com os adolescentes, o grupo? Já, mas todos são meus. Com certeza. Nossa, muito importante tudo isso que você trouxe para a gente. Tem muita... Gente, quem viu, rever, né, para poder entrar bem na cabecinha, para a gente poder entender mesmo, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, Edgar. Eu seria assim, uma adolescente muito feliz se eu fosse sua aluna, porque é tão bom um professor assim, né, elétrico, um professor que eu vejo assim, que dá aula para adolescente, assim como qualquer outra classe, a gente tem que amar, né, aquela faixa etária, a gente tem que amar aquele grupo ali que a gente está ensinando, porque é através do amor, não é só o serviço a Deus, mas é amar também, né? A gente serve porque a gente ama, mas não é só amar a Deus, é amar também os adolescentes, né? Olhar para eles, como você falou aqui, né? Enxergando as suas necessidades, né? As fases de desenvolvimento, se conectando com eles, que eu acho que é assim, essencial, não é um ministério que você pode fazer o culto para eles uma vez ao ano, que você pode fazer um acampamento, achar que está tudo bem, não. É um ministério que é ativo. Acho que tem que ter eu acho que é mais ativo que o Ministério Infantil 1000 vezes. Não pode parar, tem que estar sempre conectado, sempre chamando. Sabe por quê? Porque o diabo ele não para. O diabo está cheio de atração para ele. Influência na mídia, direto, internet, direto. Então, a gente precisa realmente se movimentar e alcançar essa geração, né? Usar a EBD, usar qualquer outro encontro, outro... Né, com essa faixa etária para ensinar mesmo, né, tirar ali as dúvidas, as inseguranças, né, porque vão questionar, vão perguntar, e o meu desejo é que cada irmão, cada irmã que está aqui assistindo seja muito usado por Deus, assim como você é, né, para alcançar essa geração. Muito obrigada mais uma vez. Tá? Gratidão a você por estar aqui. Quem sabe aí a gente faz outras lives mais à frente. Eu creio que você tem muito aí para passar. Estou pronto. Todos os assuntos eu me amarro. Todos os assuntos eu fico doido para falar, Mônica. Eu gosto. Às vezes, até no meu trabalho, eu evito entrar num assunto que eu paro tudo para ficar falando. Eu me empolgo. Nas minhas aulas, Mônica, nas minhas aulas, eu pulo. De repente, está falando alguma coisa, eu dou aquele glória. Aí os alunos falam, poxa, eu gosto quando você faz isso. Aí
Bom demais, bom demais. Deus abençoe a tua vida grandemente. Obrigada mais uma vez. E quem sabe aí até a próxima. Deus permite. Um abraço. Fiquem com Deus aí, irmãos. Desculpa, às vezes a gente erra em alguma coisa, né? Se eu falei alguma coisa demais, eu até faço questão. Você falou que você que me ouviu aí tem alguma questão que eu poderia melhorar, eu posso me retratar sem problema nenhum, que eu não sou perfeito. Foi muito bom. Que Deus possa abençoar. E uma palavra profética para você, que eu deixo nessa tarde, é que você seja feliz. Se você se dedica com felicidade, você não vai irradiar felicidade só para você, mas todos aqueles que estão te ouvindo, tá? Então, vale a pena o sacrifício. Eu profetizo na sua vida que hoje você venha ter o resultado daquilo que você já trabalhou há anos atrás, com uma vida que você se decepcionou, e hoje você possa ter o resultado. Eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você vai se dedicar e Deus vai esclarecer. A Bíblia diz que Cristo vos esclarecerá. E Ele vai te esclarecer ao ponto de você ficar tão bom quanto tantos outros que são seus exemplos hoje, que você tem como referência. E eu quero profetizar na sua vida que você vai ser excelente. Um excelente ensinador, um excelente líder e, principalmente, pais. Seja um excelente pai. Não é ser frouxo, não estou falando isso. Seja excelente naquilo que você faz para o seu filho, porque você vai ter um resultado na sua juventude. Augusto Cury. Filhos, deixa eu lembrar aqui a frase. Eu esqueci o livro que ele estava na ponta da língua, esqueci, Mônica. Filho herdeiros. Não. Não é paz, não? Não. Filhos herdeiros. Eu dei até para a Jacilene esse livro. Muito bom, do Augusto Cury. Filhos sucessores, não herdeiros. Olha. Sabe qual é a diferença, né? O herdeiro, ele pega esse telefone aqui, ó, e depois quebra e joga fora. Pega uma herança, gasta tudo, vai embora, o filho pródigo. Agora, o sucessor, não. Ele vai pegar aquilo que você ensinou e vai multiplicar, Mônica. Eu profetizo para a sua vida e do seu filho também, que ele pegue tudo isso e seja um sucessor seu. Amém. Nessa área de ensino. Entendeu? É isso que os pais têm que fazer. Criar sucessores, não herdeiro. O herdeiro, pai, vai gastar todo o seu dinheiro. O sucessor vai multiplicar o seu dinheiro, vai multiplicar o seu ministério, vai ampliar a visão. E isso dá muito certo. Cria sucessores. Livro do Augusto Cury. Podem comprar que vocês vão gostar. Vou até colocar aqui nos comentários para o pessoal saber. E eu também, para não esquecer. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por tudo, viu? Gratidão, só gratidão. E que Deus te abençoe muito e a todos vocês também que ficaram aqui conosco até agora. Um grande abraço, Edgar. Amém. Fique com Deus. Até mais. Tudo bem, tchau. Tchau.